Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Oswaldo e a nossa aula de hoje é sobre a industrialização brasileira. Um resumo para você, aluno, que vai precisar fazer aquela prova de geografia ou de história, sem problema nenhum, porque hoje eu vou tirar suas dúvidas. Então, bem tranquilo, vem comigo que eu vou tirar suas dúvidas sobre a industrialização no Brasil. Beleza? Então vamos lá então. Foi no período de Getúlio Vargas, ou seja, do governo Getúlio Vargas, que vai de 1930 a 1945 e depois entre ali o ano de 1951 e 1954 que o Brasil teve então a sua grande explosão de indústrias de base. Perfeito? Não esquece? Anota aí para não esquecer, tá ok? A industrialização de base e a era Vargas. Bom, dentre as grandes empresas, né, abertas durante o governo de Getúlio Vargas, vale aqui destacar as maiores, né, empresas que o Getúlio criou. Primeiramente, a Companhia Siderúrgica Nacional, famosa CSN, que fica em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. A companhia é Vale do Rio Doce, ou conhecida como Vale. E a Petrobras, ou seja, o Petróleo Brasileiro S.A., Sociedade Anônima Petrobras, né? Posteriormente, Getúlio Vargas também criou o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi criado com o intuito para financiar a indústria, ou seja, o setor industrial, né? E a tão promissora empresa exploradora de petróleo, a Petrobras. Então, lembre-se, Getúlio criou a CSN, criou a Petrobras, criou a Vale do Rio Doce e criou também o BNDES, famoso banco que você conhece aí. E todas as empresas estão aí firme e forte como base para a indústria brasileira. Legal? Bom, a industrialização brasileira e o governo de Juscelino Kubitschek. Se nós começamos com Vargas, Vargas deu um impulso, né, no surgimento da indústria de base, porque sem ela o Brasil não teria como produzir, né, absolutamente nada por aqui. Bom, já o governo de Juscelino Kubitschek, para você ter uma ideia, o crescimento ocorreu de uma forma diferente. Por que foi diferente, professor? Porque foi feita aí a abertura de investimentos, ou seja, as empresas estrangeiras poderiam investir no Brasil. Além do presidente, né, Getúlio Vargas, ter aberto milhares de quilômetros de estrada pelo país inteiro, incentivando que a vinda de indústrias do setor automotivo, e foi criada então a cidade de Brasília. A capital desenvolveu a construção civil naquele período, né, e Juscelino também impulsionou a criação de hidrelétricas. Beleza? E nesse contexto de abertura de capital estrangeiro, de entrada das empresas, aí você tem a Ford, por exemplo, você tem a Volkswagen, a General Motors, né, Toyota, em tantas outras que vieram, né, com essa abertura para a produção de carros no Brasil, feita por Juscelino Kubitschek, que foi diferente daquela feita por Getúlio Vargas, que criou a indústria de base para dar suporte para que outras empresas pudessem vir para o nosso país. Beleza? Bom, nesse contexto, as multinacionais, meu caro aluno, para você entender, elas invadiram o país. Como assim? Investiram em indústrias de bens de consumo, com a tecnologia importada, né? Mas mão de obra nacional, brasileira. Em sua maior parte, logicamente. E é claro que os brasileiros ocupavam os postos de trabalho que exigem a menor qualificação. Então aí você tem aí essa situação, né, da indústria vir para o Brasil, porém com os brasileiros ali ocupando ali os cargos, digamos assim, que exigiam, né, maior força laboral, ou seja, suor e muita força física, ok? Bom, a industrialização de base do governo militar. Lembra-se, falamos de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek. Agora chegou a vez do governo militar, que começa em 1964 e vai até 1985, portanto, 21 anos em que os governos militares ficaram no Brasil. Bom, com a entrada dos militares, o nacionalismo fez com que esses investimentos externos reduzissem de forma considerável e passamos então por uma fase, digamos, obscura na economia e também na industrialização do Brasil. Enquanto os países do norte-americano, né, e também da Europa e alguns países asiáticos desenvolveu, o Brasil estava ali, né, com um pé atrás, sempre atrás dos demais.
Apesar de o investimento dos governos militares, para você ter uma ideia, em infraestrutura social, perdão, estatal, né, aumentando o número de universidades e fortalecendo a tecnologia para o meio rural, com apoio, né, da Embrapa, importante empresa brasileira, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Ou seja, o ciclo da indústria privada, né, não se destacou, salvo alguns segmentos ali protegidos por reservas de mercado contra a concorrência de produtos importados. Portanto, esse ciclo de baixo desenvolvimento da indústria privada no país ele vai perdurar no início da nova república, após o fim dos governos militares, por exemplo, como José Sarney no governo entre 1985 e 1990, quando tomou posse, né, o presidente da República, o alagoano Fernando Collor de Mello. O que o Collor vai fazer? Collor vai abrir o mercado brasileiro para o mundo com ações que permitiram a maior importação de automóveis e outros bens de consumo. Só lembrando que naquela época, para você que não era nascido, Collor chamou os carros brasileiros de carroça. É aí que começa então a importação, né? E principalmente de produtos na área têxtil, né? Que começou a importação e muitas indústrias começaram a quebrar. Então essa situação fez com que muitas indústrias quebrassem por não conseguirem ter preços competitivos com aqueles que vinham, né, de fora. Por outro lado, né, as que conseguiram se manter tiveram que melhorar a qualidade de seus produtos e deixarem seus preços competitivos, né? Ou seja, a forte inflação do período do Collor, né, e mesmo após o impeachment dele no ano de 1992, não sei se você não era nascido nessa época, né, não deixaram boas lembranças para a indústria brasileira. Aí chega o ano de 1994, presidência da República, Itamar Franco, né, lança o Plano Real, né, tendo Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda, liderando o processo que vai realinhar a economia do país, o que faria, ou o que viria, né, digamos assim, abrir um novo ciclo econômico de estabilidade da moeda que você conhece muito bem, que é o real. Sim, começou lá em 1994 com o Itamar Franco como presidente da República e FHC, ou Fernando Henrique Cardoso, como presidente presidente como ministro, né, da Fazenda, que depois, posteriormente, ele viria a ser presidente da República. E a situação industrial do Brasil, meu caro aluno, para você ter uma ideia, nas décadas do ano de 2000 e 2010, né, refletiram ali os altos e baixos da economia do país, o que fez repercutir em grande parte, né, as políticas públicas e expansão ou contratação, perdão, contração, o que é? Reduzir, diminuir esta economia brasileira. Aí você me pergunta, e o país, Brasil, como é que foi? Teve uma nova explosão industrial? Sim, a nova explosão industrial mas sim uma migração das indústrias mais significativas que passaram a deixar o chamado eixo tradicional São Paulo-Rio, né, e as suas respectivas regiões, como por exemplo a região metropolitana de São Paulo, a Grande São Paulo e a Grande Rio, para migrar em direção a outras regiões, como por exemplo a região Nordeste, que oferecia o quê? Melhores condições para se instalarem ali nas suas cidades, no seu estado. E ganharam nesta corrida, né, as cidades que ofereciam pontos positivos para que as indústrias deixassem o chamado eixo Rio-São Paulo e migrassem cada vez mais para outros estados ou para o interior dos estados. E aí vale elencar aqui 8 pontos que você depois pode rever no vídeo aqui e anotar no seu caderno para não esquecer sobre a industrialização do Brasil, como por exemplo, a boa infraestrutura é essencial para você montar um negócio, acesso logístico, ou seja, rodovias, estradas asfaltadas, né, aos mercados consumidores, impostos mais baratos ou isenção de 10, 15, 20 anos, salários mais baixos. Sim, os trabalhadores daquelas outras regiões que nunca tiveram uma empresa lá, né, quando aparece, eles aceitam o salário mais baixo. A relação ali amigável com o sindicato de trabalhadores, ou seja, vamos aqui conversar, amigos, nada de greve, né, eu manter o emprego de todos vocês, e ali, né, todo mundo acabavam ganhando. Propriedades mais baratas, menos violência, menos trânsito, o que faz com que o trabalhador chegue mais rápido à indústria para produzir.
É isso. Na aula de hoje eu falei sobre a industrialização do Brasil em 3 períodos: Vargas, Juscelino Kubitschek e também ditadura militar. E acabamos chegando até ao Plano Real, lançado em 1994 por Itamar Franco, que era vice de Collor, que foi, né, empichado, ou seja, foi posto para fora do comando do país. Entrou então Itamar Franco, que lançou o Plano Real, e tinha ali como ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, conhecido como FHC. Então, a industrialização brasileira, resumo para geografia e história. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe esta aula com aquele seu amiguinho que não gosta de estudar. Tchau, vejo você no próximo vídeo, na próxima aula, lógico. Tchau.